Pove, você mora no Ceará. Tá fazendo um calor de 30 graus? Tá. Vou deixar de tomar café? Claro que não! Vou trazer vocês para ver um pouco da vista. Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Hora de começar a fazer o esboço. Eu escolhi aquela imagem ali que vocês estão vendo no iPad. E na hora que eu fui fazer o primeiro esboço, eu decidi cortar as duas irmãzinhas da imagem, porque eu queria focar no cenário em si. Inclusive, foi por isso que eu escolhi o filme Meu Amigo Totoro, porque o Totoro é um personagem fácil de desenhar, né? Ele é feito basicamente com formas redondas. E aí eu podia ter um foco maior no cenário, mas sem deixar de acrescentar um personagem na pintura. Esse é o momento que as coisas vão começando a ganhar um pouco mais de forma. E aí nesse momento já dá para começar a entender mais o desenho, né? E eu passei o limpa-tipo para apagar um pouco dos rabiscos iniciais e depois eu fui aperfeiçoar mais o traço. Oi, gente! No vídeo anterior a esse, o vídeo Como Criar um Hábito Artístico, eu falei nesse vídeo sobre a potência que é você desenhar todo dia durante 20 minutos. E no final do vídeo eu falo sobre como depois que você cria esse hábito quando você cria esse hábito e torna algo sólido, um hábito sólido, desenhar todo dia, você vai conseguir automaticamente entrar em um estado de flow e ultrapassar esses 20 minutos. E aí eu queria falar aqui como que eu faço quando eu vou fazer desenhos assim como esse, que demora mais do que 20 minutos, obviamente, que é algo mais detalhado, e também que eu vou fazer... Primeiro eu faço um sketch rápido, depois eu aperfeiçoo esse sketch e depois eu ainda vou pintar. Então, obviamente, dura mais do que 20 minutos. E eu uso a técnica Pomodoro, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é basicamente você desenhar por 20 minutos e aí dar uma pausa. E eu faço uma pausa de 5 minutos, eu só paro de desenhar e fico olhando para o céu, ou então vou dar uma volta na grama. E aí depois eu volto a desenhar e desenho por mais 20 minutos e aí depois eu dou outra pausa e por aí vai.
E aí, galera, estamos no segundo dia em que eu vou começar a pintura. Ontem eu falei sobre a técnica Pomodoro, que é desenhar fazendo pausas, e hoje eu quero falar sobre ter calma na hora de fazer uma pintura. Como vocês podem observar, eu fiz o desenho em um dia e vou começar a pintura no outro dia. Vou abrir um parênteses aqui bem rápido, só para falar que sim, existem casos que é necessário ter uma determinada rapidez. Caso você esteja fazendo um trabalho específico, por exemplo, a demanda de fazer ilustração para jornal, o time é outro, você tem que ser bem rápido, né? Nesse mercado específico da ilustração, demanda uma entrega rápida e em outros casos também pode haver de surgir uma solicitação com urgência. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre ter calma mesmo. É sobre aproveitar o processo de desenhar e de pintar de forma lenta, sem pressa, de terminar logo. Porque existem casos e casos e nesse aí não é necessário terminar logo. Nós acreditamos às vezes que ficar 4 horas seguidas enfurnada com a cara pro papel, desenhando sem parar, só para terminar rápido é algo produtivo. Quando na verdade não é tão produtivo assim. Porque às vezes a gente passou tanto tempo olhando pro desenho sem dar uma única pausa sequer, que às vezes a gente pode ficar ali repetindo e insistindo no mesmo erro sem nem se dar conta. E eu acredito que pausar e se distanciar um pouco do desenho ajuda a gente a perceber esses pequenos detalhes e ajuda também a nossa arte final ficar bem melhor. Dia 3 pintando e como vocês acabaram de ver, eu comecei a pintura errando. Caiu uma gota de tinta onde não devia, mas como vocês também observaram, não foi nada que não tivesse jeito. Eu só passei um papel em cima e deu para enxugar de boa. Esse ocorrido me fez lembrar da primeira vez que eu fiz uma fanart do meu amigo Totoro, que era uma pintura que eu estava fazendo na parede do meu quarto e era a primeira vez que eu estava pintando em parede. E eu cometi muitos erros. O que é de se esperar, né, gente? Quando você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, você com certeza vai errar em algum ponto. E eu me lembrei que na época eu fiz um post para o Instagram falando sobre como é importante você se permitir errar na hora que você está pintando ou desenhando. Porque uma arte finalizada não necessariamente é uma arte sem nenhum erro. Às vezes o artista cometeu erros ali no caminho, mas ele soube encontrar alguma forma de consertar.
soube fazer as gambiarras para terminar a arte, mesmo com os possíveis erros que podem estar surgindo no processo. E aí fica a dica aí, não desistam da arte de vocês por causa dos erros e façam das gambiarras as suas maiores aliadas para conseguir finalizar uma arte mesmo depois de errar, porque todo erro tem jeito, é só você manter a calma e consertar. Ficou o resultado final. Eu fiz algumas pequenas alterações de cores, além de tirar as duas irmãs. Eu não estava focando em pintar idêntico ao original. E eu vou deixar aí para quem quiser assistir o vídeo que eu citei lá no começo sobre como criar um hábito artístico.